Muito bem, a Rádio Franca do Imperador e o portal Pop Mundi recebe a candidatura e a participação do Ulisses Pinheiro, é o nome do pessoal para a Franca e região nesse pleito de 2014. É educador, professor há vários anos, militante do partido há um bom tempo e colocou o seu nome à disposição pela primeira vez para carregar a bandeira de um partido que vem crescendo no país, principalmente na ala esquerda. Ulisses, primeiro, bom dia receber a Rádio Imperador e ao portal Pop Mundi. Bom dia, tudo bem? Ulisses, por que ser candidato a deputado estadual? Olha, não era um projeto individual, né? Eu não tenho objetivos individuais com essa candidatura. Mas, há cerca de 2 anos eu entrei no PSOL e participando do PSOL, meu nome foi indicado pelos próprios militantes. Essa é uma característica muito nossa, né? Democracia na escolha dos participantes. E nós vimos que em Franca há uma lacuna para um candidato de esquerda, um candidato que dialogue, que traga as pautas, sobretudo de junho, né, para uma candidatura, para o debate eleitoral. Então, dessa forma, a gente teve o aval do diretório estadual e começamos a trabalhar uns meses atrás. Você é educador, quais são as propostas para a área da educação? Olha, nossa proposta básica é a reformação de todo o sistema educacional. A gente sabe que em São Paulo, onde nós vamos atuar, a educação é crítica. Então, a progressão continuada, né, é uma grande falha. A destinação da verba ela é muito limitada também. E, às vezes, uma visão da educação como se a educação fosse apenas a estrutura. Então, você dá um material didático ali de uma qualidade mediana, dá alguns livros e acha que isso já resolve. Sendo que os professores não têm nem plano de carreira. E quando tem plano de carreira, a gente sabe que eles ganham muito menos aí do que pessoas que prestam concurso sem faculdade. Então passa por maior investimento e uma nova visão sobre a educação também. O que o Ulisses Pinheiro pensa sobre segurança, digo de passagem, a mudança do 190 de Franca para Ribeirão Preto? Olha, nós até apontamos em debates anteriores como que é crítico. Porque nós temos deputados estaduais e representantes de Franca que estão lá atuando, né, são da base do governo estadual e como que eles permitem que isso aconteça. A gente sabe que uma pessoa de fora não vai ter a mesma visão que uma pessoa aqui de Franca. Então você liga para o 190, vai atender em Ribeirão Preto e não tem um tato ali com o bairro, com as necessidades, né, com como a viatura vai locomover. Então isso é extremamente grave, a gente vê isso. E segurança pública, ela passa por outras diretrizes muito maiores também. Né? A própria legalização das drogas, que é essencial, uma das principais causas de violência hoje em dia vem por causa das drogas. 1/4 dos presos estão lá por pequeno porte, né, ou pequeno tráfico ali de drogas. Então a segurança pública ela tem que passar por uma reformulação maior. Segurança pública não é só polícia, como muito se pensa por aí. É uma ação do Estado, né? Uma ação do Estado que veja essas outras necessidades, uma juventude com educação, com saúde, com lazer. Então a gente vê uma defesa da direita, sobretudo, sobre a redução da maioridade penal. Interessante, porque nós temos no Estado um governo que está aí há mais de 20 anos e para mim isso é assinar, olha, não demos conta dessa geração inteira durante todos esses anos. Agora é mais fácil a gente prender. Então nós precisamos realmente mudar a visão sobre a questão da segurança pública com essa atuação, sobretudo a legalização das drogas e desmilitarização da polícia. A legalização das drogas, na sua opinião, são todas? São todas. É claro que nós não podemos ter muita pressa nesse debate. Então teremos que adotar aí uma postura muito próxima do que outros países têm feito, como o Uruguai, que legalizou primeiro a maconha. Segundo a ONU, a maconha representa 80% do tráfico internacional de drogas. Então ela serve como um exemplo. Nós não temos um preciosismo, nós só queremos renovar essa política que não tem dado certo há décadas. Por que não tentar? É essa a alegação do Mujica, do Uruguai. A gente vem tentando de um jeito e não estava dando certo. Vamos tentar de outro. Então, todas as drogas no futuro. Mas para início de debate, a gente tem levantado a bandeira da legalização da maconha. Um problema muito sério e vem chamando a atenção é saúde. Não é de hoje, nós temos essa situação muito grave em Franca e pode-se dizer a questão do Hospital Allan Kardec, situação crítica, a Santa Casa no refinanciamento de dívida, que o candidato pretende para a saúde de um modo geral para a cidade de região de Franca.
Olha, eu sou usuário do SUS, né? Então eu posso dizer até por causa própria. Esses dias, inclusive, por causa do meu ombro, eu precisei do atendimento. E apesar da estrutura ser interessante, a gente vê que falta médicos, né? As pessoas são mal atendidas, então há toda uma burocracia ali acontecendo. Num debate estadual, a gente sabe que há certas limitações e isso tem que ser debatido na esfera federal. Primeiro, a pauta básica é o atendimento das necessidades dos trabalhadores. Então, jornada de 30 horas, isso é básico. Um plano de carreira também para os profissionais da saúde. Segundo, o maior investimento. Nós gostaríamos aí que o PIB fosse destinado 10% do PIB para a saúde. E também o atendimento básico, o atendimento primário. Que a gente sabe que hoje gasta-se muito aí com a etapa final da prevenção. Doença. Prevenção, exatamente. E é muito pouco investido hoje em Franca. A gente vê que até o nosso prefeito diz que o atendimento primário não é necessário. Nós discordamos radicalmente disso. Achamos que isso vai impedir que o SUS tenha mais tarde muitos gastos e que a pessoa possa, antes da doença instalada, já cuidar melhor da sua saúde. A situação de Franca também pode dizer a economia, claro que é a nível federal, mas tem alguns artifícios e defesas que podem ser feitas pelo governo do Estado, os impostos que cabem ao Estado. Entre eles, hoje tem a redução do ICMS para o calçado. Mas, se for levar na balança de um modo geral, é muito pouco para a realidade de Franca. O que você e o pessoal pensam a respeito de carga tributária a nível de Estado e o que pode ser feito para melhorar de um modo geral? Certo. Tem uma expressão que minha avó dizia muito, que é aquela teoria de você cobre a cabeça e descobre os pés, né? Então, esse debate do ICMS, né, da redução para o Estado, é enxugar gelo. A gente sabe que vem uma outra crise, precisa reduzir mais ainda. Então, nós defendemos, em todo o país, zerar o ICMS básico, que é aquele sobre os produtos. Isso permite, então, ao produtor vender mais barato e ao consumidor comprar mais barato. Mas, olha, isso é a principal fonte de renda. Né? Sim, então, a pergunta na sequência, você já está respondendo ela. Se a principal fonte de renda, infelizmente, numa cadeia que funciona com impostos, se você corta, você tem que cumprir propriamente. Certo. Aí vem a mudança de visão sobre a cobrança de impostos. E a gente se alinha muito com a nossa candidata à presidência, Luciana Genro, na medida em que ela defende a taxação de grandes riquezas, de grandes fortunas. Então nós temos um pequeno número de famílias que pagam impostos aí na proporção mais de 20% a menos do que as famílias pobres. Porque o ICMS básico, arroz, feijão, roupa, produtos básicos, né, vai fazer muito mais diferença para o pobre do que para o rico. Então esse rico deveria ser taxado, né, por ter uma grande fortuna. Não vai impedir ele de continuar na sua posição social e vai permitir então que os mais pobres, as classes que mais precisam, tenham dinheiro, tenham acesso ao consumo com mais qualidade. Muitas das vezes as pessoas esquecem da cultura. O orçamento é a menor participação, o dinheiro muitas vezes é restrito. O que o candidato do PSOL, Ulisses Pinheiro, pensa para a cultura Franca e região? Certo. Nós pensamos que o principal, e aí não dá para fugir muito do óbvio, né? Como você já adiantou, é a questão de mais dinheiro para essa área. Só que a gente vê que o artista também não tem autonomia. Posso dar o exemplo de Franca. Aqui ao lado agora nós temos a casa do artista francano, né? Estou torcendo para que dê certo. Mas nós temos uma visão... Abdias do Nascimento, isso, casa, né? Abdias. Isso, Abdias do Nascimento aqui do nosso lado. Então nós vemos o seguinte, cria-se uma estrutura, mas essa estrutura muitas vezes não passa por um processo democrático. Então será que o pessoal do Aeroporto 3, do Liporace, do Portinari, do Paineirão, eles sabem que existe essa casa? Será que eles são convidados? Os artistas periféricos, eles têm espaço, né, aqui na área central? Então a gente vê muitas vezes que a cultura não passa só por um debate de estrutura, e não pode pegar só a questão do financiamento. Isso deve ser ampliado, mas também dar autonomia, criar possibilidades que a cultura ela faça parte de toda a cidade. Porque senão a gente elitiza a cultura, assim como elitizamos a saúde, assim como já elitizamos a educação e o transporte, né? Então passa por isso também. Permitir que o artista tenha participação nesses espaços públicos que muitas vezes ele nem conhece.